Santo Deus que está nos céus, queremos nesse momento, no último dia da nossa campal, continuar pedindo a presença dos seus anjos aqui conosco. Te agradecemos porque sentimos essa chuva que foi derramada para a gente nesses dias. Queremos pedir que a sua presença esteja conosco, especialmente, Senhor, que o Senhor possa me usar. Eu sinto a importância que é estar aqui hoje. Eu sinto a importância dessa mensagem. E eu me sinto minúsculo para poder fazer isso. Mas eu quero que através de Ti, o Seu nome possa ser glorificado. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Muito bom poder estar aqui de novo. Infelizmente é a última palestra do dia. Passaram-se muito rápido e já estamos sentindo já a saudade já. O que eu queria fazer hoje com vocês para finalizar a minha sequência de palestras é tentar juntar tudo para a gente poder chegar a entender realmente o que vai ser a meia-noite, o clamor da meia-noite, mas especialmente também o que isso significa para a gente no nível pessoal, no nível individual, cada um de nós, no nível social, com a família, com os membros também que estão em contato conosco. E antes de eu chegar lá, eu quero também comentar hoje sobre o assunto do atamento, porque também está conectado com a meia-noite. O atamento, vou explicar para vocês, é a mensagem dos 3 anjos. E com isso eu gostaria de terminar as palestras hoje. Mas antes de terminar, eu vou colocar na linha aqui os eventos que a gente marcou no nosso tempo. Nós marcamos 1989 como nosso tempo do fim. Marcamos 1992 como aumento do conhecimento. Marcamos 1996 como a formalização da mensagem. A formalização, o aumento do conhecimento. (11 de setembro) nós marcamos como sendo o ponto. A primeira mensagem angélica descendeu 1989, e 11 de setembro, nós marcamos que o anjo de Apocalipse 18 descendeu. Esse anjo de Apocalipse 18 se cumpriu os versículos 1 ao 3. Nós vimos que isso representa o primeiro anjo que está no versículo 1, quando a terra foi iluminada com a sua glória, no qual esse primeiro anjo, ele dá um fortalecimento para a primeira mensagem. E ao mesmo tempo, junto com esse anjo, nós temos os versículos 1 ao 3, que marca a chegada da segunda mensagem. Também sabemos que teremos um evento futuro que marca a meia-noite. Também teremos o clamor da meia-noite. E teremos o decreto dominical, seguido pelo fechamento da porta da graça. Nós hoje se encontramos antes da meia-noite. O irmão Marcos está explicando que nós já estamos no período da predição antes da meia-noite. Eu vou colocar predição antes da meia-noite, tá bom? Nós estamos aqui, 2017. Também entendemos
que aqui no dia 11 de setembro marca o primeiro dia do primeiro mês de forma espiritual. E o clamor da meia-noite marca-se o primeiro dia do quinto mês de forma espiritual. Da mesma forma, o decreto dominical marca o 10º dia. O clamor da meia-noite marca-se o quinto dia do quarto mês. A meia-noite, desculpa. A meia-noite, obrigado. E o irmão Marco explicou para vocês ontem os 7 trovões do Samuel Snow, uma das cartas que ele escreveu, que nós estamos marcando como uma predição antes da meia-noite, acontece que dia? No dia 2 de maio de 1844, que quando traduz para o nosso calendário, representa o 14º dia do primeiro mês. Mas não é o foco meu aqui, tá? Isso o irmão Marco vai falar. Mas isso aqui é a nossa linha de reforma. Nós sabemos que durante esse período aqui, nós teremos a primeira classe dos primeiros frutos, que são os sacerdotes que serão julgados. Depois nós teremos quem? Os levitas, certo? Depois nós teremos os trabalhadores da 10ª hora. E aqui nós teremos os sacerdotes, colocamos assim. Tudo bem? O que eu quero falar sobre a mensagem dos 3 anjos, sobre a mensagem do atamento, é o período que se encontra entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. Antes, irmãos, nós sempre entendíamos que as mensagens angélicas, elas teríamos a primeira mensagem, a segunda mensagem, correto? E a terceira mensagem. Ao estudarmos mais, entendemos que nós temos que combinar essas mensagens. Nós entendemos que a terceira mensagem angélica, abre suas apostilas na página 18. Na página 18 da sua apostila, onde diz atamento. Aqui é uma das definições do terceiro anjo, tá? Você tem que entender as linhas, porque às vezes Ellen White também fala que o terceiro anjo é a justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo. Mas a forma que ela qualifica aqui, elas falam o seguinte: vi então o terceiro anjo, disse o meu anjo acompanhante, isso se encontra em Primeiros Escritos, página 118, parágrafo 1. Disse o meu anjo acompanhante, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve o quê? Separar o trigo do joio, selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. Então, o que ela diz aqui, que esse terceiro anjo, qual é o trabalho dele? Selecionar, correto? O que diz aqui? Fala separar, né? Selar ou atar. Separar. E atar. E ela usa essa palavra o quê? Selar ou atar. Então nós vemos que o terceiro anjo é que momento da história? É o terceiro passo. É o anjo que faz o quê? O juízo. Mas esse processo, antes de você chegar no selar, você tem que primeiro fazer o quê? Existe um processo anterior que segue antes desse anjo ter a sua função terrível, que diz, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Com isso, nós começamos a ver que quando nós olhamos as 3 mensagens angélicas, ou quando olhamos o trabalho do Espírito Santo, eles são em 3 etapas, correto? Convence você do pecado, da justiça e do juízo. Então, normalmente, quando nós colocamos a nossa história, nós falamos que o primeiro anjo, ele anda, correto? Depois chega o segundo anjo e anda, correto? Na história. Isso é uma representação gráfica fácil para a gente entender. Mas se você for entender como funciona o processo que os 3 anjos funcionam, na realidade, o primeiro anjo convence você do quê? Do pecado, correto? Que é a mesma coisa que o quê? Justificação, certo? Concorda comigo? Justificação. Quando ele convence você da justiça para mostrar que você está fazendo a coisa correta, você está fazendo que processo? A santificação, certo? Então esse é o processo da santificação.
E depois o juízo, quando você passou no juízo final, você vai ser o quê? Glorificado, certo? Tudo bem? Então o terceiro anjo também representa quem? A glorificação, o selamento. Quando a gente passa pelo processo do juízo, do pecado, da conversão, Cristo põe o seu manto sobre nós e nós estamos o quê? Justificados, correto? E justificado, Ellen White comenta, é a coisa do momento. Você é justificado, é um ponto na história. E uma vez que você está justificado, você começa que processo? Da santificação. Por essa razão, o que eu quero propor para vocês, irmãos, que a primeira mensagem nós marcamos como um ponto. E a segunda mensagem nós marcamos como um processo do quê? De santificação. Tudo bem? Seguimos? E o terceiro ponto é um processo que vai ser o quê? O selamento. Tudo bem? Até aí, seguimos? Então, quando nós olhamos então a nossa história, nós podemos ver que a forma correta de se dizer, se aqui seria 1989 ou 2011, nós temos o primeiro anjo que desceu, faz você ter o processo da conversão dos seus pecados, você é justificado, é um ato do momento, e você começa a crescer na santificação. Tudo bem? Então aqui seria a primeira mensagem. E a segunda, ela o quê? Anda na história. Tudo bem? Sim? E nós vamos chegar a um ponto onde que vai acontecer o quê? O terceira etapa, que é o trabalho de quem? Do terceiro anjo, que é de separar e selar. O que eu quero propor para vocês, que durante a meia-noite, o clamor da meia-noite, é o processo onde a terceira etapa acontece. Ok? Então nós vamos desenvolver sobre isso. Porque se você for ver, Ellen White fala que o nosso trabalho é pregar a terceira mensagem angélica. Nós temos o trabalho de pregar a terceira mensagem angélica. Mas ao mesmo tempo nós temos que combinar essas mensagens. Tudo bem? E ela fala que essa terceira mensagem é o trabalho de separar e selar as pessoas. Se você pensar em forma de uma redação, se você tem que escrever uma redação, como é que você escreve? A primeira coisa, você escreve um artigo científico, você faz o quê? Introdução, correto? A segunda parte é o corpo da sua dissertação, correto? Colocamos como corpo da sua dissertação. E no final você tem que fazer o quê quando você termina tudo? Uma conclusão, correto? Na introdução, você está dizendo, em resumo, o que eu vou fazer, correto? No corpo, você faz o quê? Você explica, você desenvolve. Na conclusão, você faz o quê? Resume. Espera aí. Ata, termina. Todos são o quê? O mesmo assunto. Por isso que Ellen White fala que a mensagem que foi pregada durante toda a raça humana, temos que atar agora no final dos tempos. Essa apostila que eu botei ali, eu vou deixar para vocês, tem todas as citações que ela fala que toda a mensagem pregada é a mesma mensagem durante todos os 6.000 anos. E agora, no final, nós temos que o quê? Atar, é a mensagem. Minha pergunta é, a introdução é temer a Deus e dar-lhe glória, porque quem? Está chegando a hora do seu juízo. Aqui, nós marcamos o primeiro passo, o número 1. O segundo é o quê? O corpo, desenvolve. E qual é o terceiro? É a conclusão. Então, nós teríamos 1 mais 2 é igual a quanto? 3. Por quê? O terceiro, simplesmente eu estou atando, eu estou wrapping up, em inglês que a gente fala, estou terminando tudo que eu estou falando. Mas o que é o 3? Nada mais do que o 1 e o 2. Tudo bem? Então, nós vamos começar agora a entender esse processo de selamento, esse processo que o terceiro anjo começa a fazer. Então, eu vou apagar isso daqui e nós vamos abrir naquela citação que se encontra em TM, que é Testemunhos para Ministros, página 444. Deixa eu pegar o paninho. E eu esqueci de botar meu relógio. Quantos minutos já passou? 15, obrigado. Está tudo aqui nessa apostila. Na segunda parte, não nessa de aqui agora. A eletrônica, eu posso mandar para o WhatsApp, vocês podem ter acesso, vocês podem botar no website, tá? Cadê o paninho? Está ali. Deixa eu só continuar aqui. Então, o meu objetivo é ler uma das citações que ela fala sobre esse processo de selamento. E depois disso, eu quero desenvolver um pouquinho mais como nós passamos por esse processo de
conversão dos pecados, tá? Você ser justificado, você passar o processo da santificação e ser selado, tá? Então vamos lá. Vou deixar esse 3 aqui. Ok. Então ela começa dizendo o seguinte: se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? Aqui Ellen White está citando Isaías capítulo 26, versículo 20. Vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías capítulo 26, versículo 20. Ela está falando sobre a ira de Deus, ok? Quando tiver a indignação a passado? Ela diz o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos ou câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe o quê? A ira. Para que você possa passar pela ira que está por vir, a indignação de Deus, no fim dos tempos, as 7 pragas, nós temos que se esconder aonde? Em câmeras. Essas câmeras seriam como o refúgio que Deus está dando para o seu povo. E ela vai desenvolver isso. E ela continua dizendo, São João, que São João é esse? Apocalipse, tá? Ele vê os elementos da natureza, está falando sobre que momento isso daí? Apocalipse o quê? 7. Nós vamos continuar aqui. Como terremoto, tempestade e quê? Lutas políticas, representadas como sendo retidos por 4 anjos. Onde nós estamos aqui? Apocalipse 7. Lembra-se disso? 7, versículo 1. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança do povo de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na sua fronte. Quando nós estudamos isso daqui, nós vimos que ele está comentando Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, nós vimos que esses anjos segurando esses 4 ventos, ela comenta que significa o que ali? Transtornos da natureza e o que mais? Lutas políticas. Lembra-se disso? Eu quero me dedicar nessa parte nas lutas políticas, que nós associamos com o quê? Com aquele cavalo selvagem que quer trazer a morte e destruição, que é quem? O islamismo. Então ela está trazendo essa mensagem desse anjo, tá? Associado com qual tempo? O nosso tempo, na época que as nações estão iradas. Então ela continua dizendo, esse anjo vão ter um trabalho e eles vão segurar quem? A terra, o mar e as árvores. Ok? E fala quando isso, até que os servos de Deus sejam o quê? Assinalados da fronte. Ou seja, assim que esses servos de Deus que se encontram onde? Na terra, no mar e nas árvores, o que vai acontecer com esses 4 ventos? Vão ser o quê? Soltos, correto? Mas essa aqui dá uma ideia de quê? Progressivo. O que eu quero mostrar para vocês são essas 3 classes que eu mostrei para vocês. Os sacerdotes, correto? Os levitas e os trabalhadores a 1/10 hora. Cada uma dessas áreas vão ser selados de forma diferente. Cada um vai passar pelo primeiro, o segundo, até chegar quando? Na terceira etapa, no selamento, no terceiro anjo, que separa e ata as pessoas. Uma vez que esse povo está selado, os ventos são soltos um pouquinho. Até que vem quem? O próximo grupo. Eles passam pelo processo, recebem o selo, mas os anjos começam a ser soltos. Até que vem quando? As árvores, os trabalhadores a 1/10 hora, passa pelo mesmo processo. E aqui, completamente, os 4 ventos vão estar o quê? Soltos. Tudo bem? Até aí, sim? Sim ou não? Tudo bem. Continuamos, ela fala, o poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou do sol nascente. Apocalipse 2, nós vemos quem que está subindo do sol nascente? Cristo, correto? E ele está fazendo o que quando ele sobe? Está selando, correto? Vocês lembram disso? Apocalipse 2? Vocês querem abrir lá para a gente relembrar ou vocês lembram disso? Tudo bem, né?
Então se está selando, de que momento nós estamos falando da história? Do terceiro anjo. Apocalipse 7, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar. Então nós vemos aqui, esse anjo que sai do sol nascente, ele está com quem? Com uma mensagem de quê? De selamento. Então que anjo é esse? O terceiro anjo, correto? Então vamos lá. Quem mais sai do sol nascente? Você olha Malaquias capítulo 4, nós vamos ver que tem um outro anjo também que sai do sol nascente, que quer dar a justiça para a gente. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Qual o versículo? Versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas tuas asas, e sarareis e saltareis como bezerro de estraberia. Então nós vemos que esse anjo que está descendo, quem que é esse anjo? Cristo, correto? Cristo está julgando, mas a gente está vendo Cristo aqui agora? Não, Cristo usa quem? Seus servos para trazer o quê? Uma mensagem de quê? De juízo. Tudo bem? Então continua dizendo, o mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida e que pode gravar nas fontes o sinal ou inscrição, dizendo quem será concedida a imortalidade e a vida eterna. É a voz desse elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar os 4 ventos que segurem os 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize essa obra e até que ordenem os que soltem. Pode subir um pouquinho. Então, nós vemos que esse anjo representa Cristo. Mas ao mesmo tempo, olha o que ela vai falar aqui. Este selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a quem? Ezequiel. Que Ezequiel é esse? Ezequiel capítulo 9. Então nós vemos no capítulo 7 de Apocalipse, Cristo está selando o seu povo. Nós estudamos essa semana e nós falamos que esse selamento acontece a partir de 11 de setembro de 2001. Mas ela conecta com Ezequiel capítulo 9. O que acontece em Ezequiel capítulo 9, irmãos? Vocês se lembram? Ezequiel capítulo 9, o primeiro versículo, nós temos que entender o capítulo 8. O capítulo 8, Ezequiel é levado em visão, e em visão ele é levado para o templo. E quando ele chega no templo, ele vê 4 abominações. Essas 4 abominações representam uma degradação progressiva que ocorreu na casa de Israel, na casa de Deus, onde nós estamos hoje. A primeira degradação, irmãos, eles viram imagens de ciúmes. As imagens de ciúmes, se você lê os mandamentos, Deus é um Deus de quê? De zelo. Ele fala, não faze sobre mim imagens de quê? De ciúmes. Então, essa foi a primeira abominação que ele viu. A segunda abominação, ele estava em câmeras secretas fazendo adoração, estava escondido, ninguém podia, é como se estivesse em forma de escondido. O Guilherme vai falar sobre isso hoje, eu imagino. A terceira abominação, eles estavam adorando a Tamuz, que é um deus que trazia chuva, mas era uma chuva para a produção agrícola. E essa chuva era uma falsa chuva, não era uma chuva poderosa. E a quarta abominação, eles estão adorando quem? O sol. Eles viram as suas costas para o santuário e começam a adorar o sol. Isso tem uma aplicação presente para a gente hoje. Porque se você for ver, a primeira imagem de ciúmes aconteceu Nossa, que susto. Tira isso daí, porque senão vai mostrar eu pulando lá. Vamos lá, voltar aqui. Voltando aqui de novo. A primeira imagem, a imagem de ciúmes, aconteceu em 1863, quando esses diagramas que são sagrados foram tirados, posto um novo diagrama de zelo, de ciúmes contra o que Deus queria. O povo continuou nessa degradação progressiva até chegar uns dizem 1888. 1888 foi quando o espírito de profecia e a Bíblia começaram a ser degradados na conferência de Minneapolis, quando eles rejeitaram a mensagem de justificação pela fé. Nós vemos essa segunda em câmaras secretas. A terceira, que tem a imagem a chuva por Tamuz, acontece em 1919, quando a igreja já começou a rejeitar o contínuo, já começou a rejeitar várias coisas. Ele introduz uma nova ordem de literatura,
onde eles querem conquistar o mundo com uma falsa ideologia. E a última vai ser já no final da nossa geração, 1957, se eu me lembro, quando a igreja passou por uma outra crise, com aquela questão em doutrinas. Então nós vemos essa degradação toda da igreja acontecendo. Nós entramos no capítulo 9, nós vemos esse anjo que desce. E esse anjo, como é que era? Existiam um anjo, mais 5 anjos. Vocês lembram disso? Esse anjo que desceu, ele tinha um tinteiro do lado dele, e tinha mais o quê? 5 outros anjos com eles. Esses 5 anjos, minha sugestão para vocês, somos nós, as virgens sábias. E esse anjo que desce, todos eles tinham o quê? Espadas o quê? Armas destruidoras. Você vê Provérbios capítulo 28, fala que a palavra de Deus é como? Uma espada que tem a capacidade de destruir. Esse anjo que está descendo, de forma simbólica e espiritual, é Cristo através dos seus membros, que somos nós. Usando o quê? Uma mensagem destruidora que vai separar 2 classes de adoradores, tendo uma espada de dois fios, né? 2 fios, e separa essas 2 classes de adoradores. Então nós vemos aqui esse anjo que ela menciona, que é o mesmo anjo de Apocalipse 7, é o mesmo anjo de Apocalipse de Ezequiel capítulo 9, ele começa a julgar o povo de Deus. E esse juízo começou aonde, esse juízo, irmãos? Começou na casa de Israel. Só que tinha um povo que não podia receber essa destruição, porque eles estavam clamando, chorando pelas abominações que aconteceram na sua casa. E ele começa a destruir esse povo, fala assim, você vai começar com quem? Com as criancinhas? Com quem que eles começam? Você vai começar com os anciões. Então nós vemos essa história desse anjo que traz essa mensagem destruidora, essa mensagem. Peraí, que outra mensagem nós temos? Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, quando nós vemos o anjo descendo com um livrinho, essa mensagem de Daniel capítulo 8, 14, na época milerita, foi uma palavra, uma mensagem que dividiu 2 classes de adoradores. Apocalipse capítulo 10 do nosso tempo, nós estamos comendo esse livrinho de novo. Só que esse maná está escondido. O irmão Guilherme comentou ontem, porque é Pérgamo. Pérgamo é a igreja que fala que eles se corromperam. Eles acreditaram nas doutrinas nicolaítas, adoração a Balaão, Balaque. Era uma igreja que veio antes de Tiatira. Vocês lembram que Tiatira, irmãos, que igreja que era? A igreja da perseguição papal, vocês se lembram disso? Era a igreja de 1260 anos. Nós temos aqui Tiatira, Pérgamo, começou aqui lá pelo ano 321, quando Constantino começou já a mudar a adoração do sábado para o domingo. Então todo esse período aqui nós temos a igreja de Pérgamo. E eu mostrei para vocês ontem que no final dos tempos, quando tivermos a lei dominical, nós vamos ter de novo a igreja de Tiatira, o papado, vai entrar de novo em vigor, correto? Então, 11 de setembro eu posso colocar aqui, tem uma ordem para a igreja de Pérgamo, que nós temos que comer o quê? O maná escondido. Na história milerita, 11 de agosto de 1840, o anjo de Apocalipse 10 desceu com um livrinho na mão. Eles tiveram que comer. Quando a igreja fecharam as portas para ele, em 19 de abril, Ellen White fala que o anjo do segundo anjo também tinha um escrito na sua mão. O terceiro anjo também tinha. Apocalipse 18 não fala que ele tinha um escrito, ele tinha uma mensagem. Mas provavelmente ele tem uma mensagem, provavelmente ele tem uma mensagem. Mas quando você entende Apocalipse capítulo 2 sobre a igreja de Pérgamo, essa mensagem está no maná escondido. É a mensagem de hoje, Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. E nós temos que comer essa mensagem para que nós possamos o quê? Passar pelo processo de encarnação, humanidade com divindade. Tudo bem? Então essa conexão que eu estou falando, irmãos, esse anjo que está trazendo o selamento do povo de Deus, somos nós. Somos 5 anjos que estão junto com o anjo que está marcando o selamento. São o anjo que está subindo do sol do Oriente com uma mensagem que tem a capacidade de dividir 2 classes de adoradores. Essa mensagem tem que ser internalizada. Temos que levar essa mensagem para onde? Para a casa de Israel. Eles não vão querer aceitar essa mensagem. Então esse é o contexto onde Ellen White está falando sobre esse terceiro anjo, se relacionando com o quê? Com o selamento. E o selamento acontece na terceira etapa. Então ela continua dizendo, além disso, olha o que ela associa esses anjos de Apocalipse 7 com Ezequiel capítulo 9. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Ele viu o mar e as ondas fugindo e o coração dos homens desmaiando. Ela está conectando isso com Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 26. Vamos abrir Lucas capítulo 21.
nós temos várias apresentações sobre Lucas capítulo 21, e não é o meu objetivo estudar com vocês Lucas 21 hoje, mas Lucas 21, nós temos a história dos discípulos perguntando a Cristo, falando assim, quais são os sinais que nós vamos ter da sua vinda? E Cristo faz uma viagem profética com eles, desde o tempo que eles estavam vivendo, do ano 27 ou 30, 31, já está perto da morte dele, ele leva eles uma viagem completa na história da vida. E ele começa a falar assim, olha, vai ter a desolação que vai vir, que quem estiver na Judéia, que fuja, levando você para o ano 70. Depois disso ele fala sobre a perseguição papal, e te leva você a chegar até 1798 naquela região. E ele fala o seguinte, vão ter sinais na lua, no sol, nas estrelas. Você se lembra que as estrelas caíram, 1831, teve a chuva das estrelas, teve terremotos. Ele leva a gente profeticamente desde o ano 31, 30 até 1798. Aí ele fala, quando chegar nesse momento, as nações vão estar iradas, vão estar bravando. E essas nações iradas, nós entendemos que era a história do islamismo na época da Turquia. Todas as nações estavam iradas porque tinha aquela batalha entre a Turquia e o Egito, e as nações da Europa, todos estavam ansiosas por causa desse imbalance que existia entre o islamismo. E falou lá que depois daquele momento, o Filho do Homem virá nas nuvens. E esse Filho do Homem virá, quem que era? Será que Cristo voltou em 1844? Sim, foi uma das primeiras citações que o Guilherme leu para a gente aqui nessa campal, que fala o evento do Ancião de Dias, em Daniel capítulo 7, acho que versículo 20, 22, não lembro exatamente, fala que o Ancião de Dias, ele saiu de um lugar pelas nuvens para o lugar o quê? Santíssimo. O Espírito de Profecia comenta que isso é o mesmo evento de 1844, quando Cristo saiu do Santo e do Santíssimo. Na minha apostila está na primeira página, vocês podem ler isso. 7:13. Então, essa história de Lucas capítulo 23, mas quando chega nisso, quando o Filho do Homem vem pela segunda vez, ele conta uma parábola. É a parábola que, eis que tem uma videira, uma vinha. E fala assim, quando você vê que essa vinha, essa videira começar o quê? A brotar, saiba que essa geração não passará sem ver quem? O reino de Deus. Então, quando você vê isso em paralelo, nós entendemos o que faz algo brotar. A chuva. Nós sabemos que aqui em 11 de setembro começou o gotejamento da chuva. Então, quando nós vemos que 11 de setembro, essa geração que vai estar associada com a ansiedade, o tremor, o bravido do mar e das ondas, a angústia das nações, a geração que estiver vivendo naquele momento não passará sem ver Cristo voltando pela segunda vez. E essa geração não é uma geração que vai ser os nossos avós ou os meus filhos que vão ter. A geração é a geração viva, somos nós que vamos participar desse processo. Então esse anjo aqui que ela comenta Apocalipse 7, Ezequiel capítulo 9, ela conecta com como se diz, a ira das nações, com o islamismo. Tudo isso está relacionado com o selamento que começou dia 11 de setembro. Então, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, que esse anjo, esse terceiro anjo, está começando o seu trabalho, a primeira mensagem, a segunda mensagem está indo durante o processo e vai selar o seu povo entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. Mas se você vê isso numa grande visão, o processo é 11 de setembro, decreto dominical, fechamento da porta da graça. Agora eu vou ampliar um pouquinho mais, vou fazer um zoom. Agora eu vou tirar isso aqui. Os 3 passos são 11 de setembro, clamor da meia-noite, decreto dominical. Agora eu amplio um pouquinho mais. Primeiro passo vai ser 11 de setembro, meia-noite, clamor da meia-noite, para os sacerdotes. Então o meu foco hoje é a gente tentar focalizar aqui nos sacerdotes. Por quê? As pessoas às vezes perguntam para a gente, por que vocês não falam da lei dominical? O que vai acontecer depois? Como nós vamos se preparar? O que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, a realidade é, muitos não passarão pela lei dominical. Para que te serve você saber tudo o que você vai fazer depois da lei dominical, se você não sabe os passos que você tem que fazer antes de chegar aqui? Por isso que é importante nós sabermos esse processo que nós temos de crescimento da semente antes de sermos selados. Então, para isso, eu quero que nós abrimos a nossa Bíblia em, deixa eu ver aqui, Oséias, capítulo 10, tá bom?
vou dizer o versículo já. Oséias, capítulo 10, versículo 12. O que eu quero agora desenvolver um pouquinho desse atamento, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E eu quero usar a Bíblia com coisas de agricultura para explicar o processo do atamento. Porque o atamento, irmãos, nós falamos que vem de Mateus capítulo 13, correto? Mateus capítulo 13 conta a história do joio e do trigo. Onde o joio vai ser separado do trigo, vão ser atados para o celeiro celestial. Então, se a gente abre agora Oséias capítulo 10, versículo 12, fala o seguinte, pode botar na próxima página lá para as pessoas poderem seguir. Fala, semeai para vós em justiça. Então vamos escrever aqui. Semeai para vós em quê? Justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Ceifai segundo a misericórdia. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova o quê? A justiça sobre vós. Então vamos ter a chuva da justiça. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, botar tempo de buscar o Senhor. Tempo de buscar ao Senhor. A forma que é dito aqui, nós temos que ceifar em quê? Em justiça. Que mensagem angélica é essa, irmãos? Qual que é a primeira mensagem? Ou qual é o trabalho do Espírito Santo? Como é que funciona? Convencer você do quê? Do pecado, da justiça, correto? Então isso aqui é o segundo passo de quem? Do Espírito Santo. Nós estamos falando do quê? O trabalho do Espírito Santo. São os 3 passos. Então isso aqui é o segundo passo em justiça, correto? Ceifai significa o quê? Se você for ler ali, ela fala que a ceifa é o quê? É a colheita, é o fim dos tempos, é o terceiro passo, é o juízo, correto? Então a ceifa aqui, nós marcaríamos o quê? Com juízo, certo? Tudo bem? Para que chova sobre vós o quê? A justiça. Se chove justiça, irmão, o que nós estamos recebendo aqui? Que mensagem? Qual parte do Espírito Santo? O segundo passo, correto? Então, quando você busca o Senhor, tempo de buscar o Senhor, o que você faz primeiro? Você semeia ou você ceifa? Semeia, correto? Então, o processo é o seguinte, você primeiro tem que buscar o Senhor. Ao buscar o Senhor, você vai passar por qual processo? Você vai semear o quê? A semente. E essa semente, ao semear, você vai receber o quê? Justiça. Lembre-se de Ezequiel capítulo 20, Isaías capítulo 28. Nós temos a regra do juízo e o plumo da justiça. Tudo bem? E quando você estiver semeando, plantou a sua semente, ela vai crescer e vai chegar um momento que você vai fazer o quê? Ceifar. Mas você ceifa em quê? Em misericórdia. Quando você planta a semente, o que você precisa? Chuva. E a chuva é de quê? Justiça. Então, a conexão, quando você começa a plantar, você vai receber chuvas de quê? De justiça. O segundo passo. Para você se preparar para a colheita. O tempo de buscar o Senhor, irmãos, é o tempo que nós temos da conversão do pecado. É o período que acontece desde 1989 até 2011. É o período onde você vai passar pela conversão cristã, onde você vai começar a lidar com o quê? Com os seus pecados. E diz o seguinte, eu pulei uma parte aqui. Lavrai o campo da lavoura. Nossa, eu pulei essa parte. Bota lá o versículo.
Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, e o quê? Lavrai o campo da lavoura. Isso é muito importante, colocar aqui. Lavrar o campo da lavoura. Como é que é a lavoura? Tio Israel, o senhor já morou na roça já? Já morou na roça, né? Como é que você pode plantar? Você vai plantar num negócio cheio de mato? Como é que é uma lavoura que não está preparada? Ela tem o quê? Pode falar, tio Israel. Botei você já na... Você tem um campo que está cheio de quê? Tem como você plantar aí? Muito bem. Se você pode plantar, não tem chance nenhuma de dar nada certo, correto? Então o verso fala que nós temos que fazer o que primeiro? Lavrar o quê? A lavoura, ou seja, é o tempo de buscar ao Senhor. Se a lavoura, irmãos, está cheio de espinho, como é que você vai programar, como é que você vai limpar isso daqui? Ontem alguém estava mostrando um vídeo, a forma que as pessoas usam para preparar a terra, tudo elétrico. Você pode usar o quê? Um trator, a enxada ou o que for. Você vai preparar a lavoura, no final que esse trator passar, ele vai deixar essa lavoura pronto para ser plantada, o terreno fértil. E como é que geralmente está esse terreno fértil? Como é que eles plantam? Como é que termina? Então, o processo é que antes do processo da conversão, nós temos pecados dentro de nós que nós temos que resolver esses pecados. Cristo tem que remover esses pecados de nós. Comunicamos isso agora, irmãos, com... passa para a próxima página, vai ser... Vamos abrir agora... Deixa eu ver aqui. Jeremias capítulo 4, versículo 3. A próxima página. Um outro exemplo falando da mesma história, tá? Jeremias 4, versículo 3. Parece confuso, mas nós vamos chegar lá, tá? E nós vamos bind off, nós vamos atar toda essa mensagem antes da minha hora terminar. Jeremias capítulo 4, não se preocupe, vocês vão... A gente está dando uma volta, mas nós vamos chegar lá. 4, versículo 3. Olha só, conectando Oséias capítulo 10, versículo 12, com Jeremias, esse daí, o de baixo, vai de baixo, desce. Isso, desce, isso daí, pronto. Aí, a gente vai explicar sobre isso, depois vai ser a próxima página. 10, 12. Jeremias 4, versículo 3. Jeremias 4, 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Põe na próxima página aqui, deixa eu comunicar isso aqui. Está escrito no quadro ali. Então você diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, os homens de Judá e Jerusalém, preparai para vós o quê? O campo da lavoura, e não semeais entre quê? Espinhos. Foi exatamente o que o irmão aqui Isaías falou. Se você plantar em espinho, nada vai dar certo. Então ele fala, preparai para vós o quê? O campo da lavoura. Não semeais entre espinhos, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Aqui está o versículo 3. Olha o que a comparação que Jeremias faz. Circuncidai-vos o quê? O vosso coração. Tirar os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa das malícias das vossas obras. Que furor é esse, irmãos? O juízo, correto? Então a comparação que ele faz, você primeiro prepara o quê? O campo do quê? Da lavoura. O campo da lavoura ele compara com o coração de que tipo? Você está o quê? Circuncidai-vos ao Senhor. Né? Nós temos que tirar uma pele, como se o coração, irmãos, tivesse algo que tem uma mancha e está preta. Correto? Ele fala pra gente, porque essa mancha é o quê? O pecado. Tá bom? Ele fala que nós temos que circuncidar o nosso coração, tirar o quê? O pecado do nosso coração, tirar os espinhos da onde? Da lavoura. Aí o que diz? Tirar os prepúcios de vossos corações, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para você não receber o quê? A ira, a justiça de Cristo. Tá bom? Então, quando nós vemos isso, um coração incircuncidado é a mesma coisa que uma lavoura que está cheia de espinhos. Para que você possa receber ou plantar e receber a justiça, a chuva, você primeiro tem que preparar o seu coração.
você tem que trabalhar com o seu pecado, você tem que passar pelo processo da conversão. Se você se lembra, a história da construção do santuário, eles tiveram que fazer aquela bacia onde se lava as mãos, né, no pátio. Como é que foi feita aquela bacia? O irmão Parminder comentou isso no nosso acampal. Eles pegaram espelhos das mulheres de Jerusalém, das tribos, pegaram espelhos que eram usados para ver imagem de zelos, imagem de, será que eu estou bonito, eu estou feio? Que não tinha uma função para vaidade, e dessa vaidade, esse espelho foi levado por um processo de queima, foi queimado, purificado, foi transformado no quê? Numa bacia. E essa bacia passou pelo processo de transformação e essa bacia estava pronta, ela foi justificada. E quando você passa por esse processo de justificação, naquele momento você recebe o título de poder o quê? Entrar no céu. E essa bacia quando foi feita, será que foi feita torta, furada, amassada? Foi uma bacia o quê? Perfeita. A semente quando é plantada no dia 11 de setembro, nós começamos a plantar a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Essa semente quando chega dentro de nós, ela faz nós o quê? A planta que somos quem? Nós, a palavra de Deus, entra na nossa vida, no dia 11 de setembro, nós recebemos a chuva de quê? Justiça, as 3 mensagens angélicas, o trabalho do Espírito Santo, nós começamos a crescer. Minha pergunta, quem trabalha no campo, de Israel, o senhor de novo. A planta quando começa a crescer, desde o começo da sua criação, ela é torta, ela é imperfeita ou ela é perfeita em todos os estágios do seu crescimento? Perfeita. Se você ler aqui na citação, vamos abrir aqui na apostila, página 18. Ellen White está falando sobre o processo de santificação, processo de justificação. E ela compara com a germinação da semente. Exatamente nós estamos usando Oséias capítulo 10, Jeremias capítulo 4. A germinação da semente, o último parágrafo, a parábola de Jesus, página 27, parágrafo 4. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. O que é o início da vida espiritual? Você tirou os espinhos, você lavrou o seu campo, o seu coração foi tirado essa parte incircuncidada, você está começando a sua vida espiritual. E o desenvolvimento da planta, o que é? O crescimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem o quê? Crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas o quê? Constante. Assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em quê? Em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, ampliar-se-á as novas experiências e crescerá no nosso quê? Conhecimento. Essa planta que cresce, que somos nós, ao recebermos essa mensagem que desceu com Apocalipse capítulo 10, que está em Ezequiel capítulo 2, essa mensagem que é o maná escondido em Apocalipse capítulo 2, ela entra e faz que nós começamos o quê? Crescer em graça. E olha que interessante, nós crescemos em quê? Conhecimento. Cada vez mais que nós aprendemos, Deus dá dentro do nosso coração esse crescimento. E essa planta começa a ser o quê? Perfeita. Continua aqui no próxima página. Todos nós desejamos compreender como a planta, como a alma é destruída. Não é que Deus mande um decreto para que o homem não se salve. Ele não lança trevas perante os olhos de modo a não poderem ser penetradas. Mas o ser humano resiste, a princípio, a uma impressão do Espírito de Deus. E havendo um resistido, é menos difícil ainda fazer pela segunda vez, menos pela terceira e menos pela quarta. Ou seja, você está crescendo, você vai assim, eu não tenho como vencer. Você começa cada vez mais a acariciar seus pecados, chega um ponto que fica mais difícil ainda para o Espírito Santo trabalhar. Então vem o quê? A colheita a ser ceifada. O quê? O terceiro passo, a última parte, da semente da incredulidade e resistência. Ó, que a colheita de pecaminosos com descendência está sendo preparada para a foice. Na última parte do parágrafo, onde está em negrito, a tentação, uma vez resistida, ou seja, eu passei pelo processo de ser um espelho de vaidade,
da minha vida pecaminosa, um coração incircuncidado, um campo cheio de espinho, o trator veio, o processo da conversão, o fogo me transformou de um espelho para uma bacia que é perfeita, uma planta, nós começamos a crescer perfeitamente em cada estágio do crescimento. Nós temos tentação, correto? Podemos cair, mas se cair, o que acontece? A tentação, uma vez resistida, ou seja, puxa vida, eu quero roubar essa garrafa sua de água, que eu não tenho uma dessas nos Estados Unidos. Será que eu pego ou será que eu não pego? E você resiste. E você mais uma vez tem uma tentação, você tenta resistir de novo. Olha o que diz aqui. A tentação, uma vez resistida, dará poder para resistir mais firmemente o quê? A segunda vez. Toda nova vitória ganha sobre o próprio eu, aplanará o caminho para mais elevados e mais nobres triunfos. Toda vitória é uma semente semeada para a vida eterna. Isso mostra que nós podemos ter vitória com as nossas tentações. Isso mostra que aquela tentação que você resistiu hoje, você resiste a segunda vez, resiste a terceira vez, cada vez mais forte você fica. Então, o que eu quero mostrar para essa parte desse atamento é que nós começamos com o tempo de buscar o Senhor, de lavrar a colheita, começou antes do dia 11 de setembro, mas você vai perguntar, hoje é 2017, é o meu primeiro acampamento aqui, eu nem sabia dessa mensagem de 1989. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, apesar de nós estarmos em 2017, estamos começando, já estamos pegando o bonde andando, já estamos atrasados. Nós temos que lidar com esses processos do pecado, das coisas que nós acariciamos. Temos que passar pelo processo completo da conversão, para que a palavra de Deus comece a germinar e nós possamos crescer dia a dia em conhecimento. Essa é a diferença que às vezes nós temos, que as pessoas querem julgar um ao outro pelas coisas morais. Olha a roupa, olha o que você veste, olha o que você faz, mas não pelo quê? Conhecimento. É esse conhecimento que nos preparará para chegar quando, irmãos? Na ceifa. Por que a ceifa é em misericórdia? Porque daqui, irmãos, se você for pensar, do dia 11 de setembro, a sementinha é pequenininha, correto? 11 de setembro. Vamos botar aqui meia-noite, clamor da meia-noite. Ela começa a crescer, ela brota, correto? Pequenininha. Depois disso, nós temos tentações, provas, estamos sendo testados, vencemos a primeira tentação, vencemos a segunda. Cada vez mais, você vai crescendo. Você vai crescendo. Você começa a dar frutos. Começa a crescer. Chega um ponto que Deus fala, basta. Eu não preciso te testar mais. Essa palavra ceifar, estava escrito na apostila, ela quer dizer cortar curto, como o milho, que está do lado da minha casa, que eu vejo as colheitadoras cortar, o milho sobe uma parte desse tamanho em pé. Porque aqui nesse ponto, irmãos, quando você chega na terceira etapa, a semente é cortada curta. E quando ela é cortada curta, o que Deus faz com a colheita? Com o que ele faz com isso? Ele o quê? Ata e vai botar onde? No celeiro o quê? Celestial. Essa ceifa, essa terceira mensagem, o juízo é Deus sendo misericordioso conosco. Porque ele fala, irmão, eu já te testei uma vez, você resistiu à tentação. Mais um teste, resistiu à tentação. Resistiu à tentação. Ele vai chegar assim, basta, não precisa mais. Eu posso te testar 2000 vezes e você não vai errar. É isso que é o terceiro passo, que é a colheita. É cortar curto, porque a gente já passou. Por isso que você colhe em misericórdia. Então, quando nós movemos aqui... Nós movemos o período do dia 1999 até 2011, é o período que nós temos que lavrar. Tem outras citações em Colossenses, eu não vou ter tempo de entrar lá. É o período de nós lavrar a lavoura, tá? Ou tirar o quê? O coração incircunciso, sacar o quê? Os prepúcios do coração, sacar o pecado, a gente vencer o pecado. No dia 11 de setembro, nós começamos o processo de quê? De plantar a semente. Aqui, a semente é o quê? É plantada. E lembra que eu falei para vocês, o primeiro passo de plantar a semente é individual, correto? Nós podemos ter várias pessoas que vão ter em diferentes momentos, mas pela pessoa no nível individual é um momento, você se transformou numa bacia. E uma vez que você se transformou numa bacia, o que tem que acontecer aqui? Você vai o quê? Crescer, certo? Até que chega a terceira etapa,
que é quando Deus vai o quê? Fazer o quê? A colheita. Então aqui, irmãos, você lavra, você semeia, e aqui você faz o quê? A colheita. Eu vou trazer uma aplicação prática para a gente aqui para entender tudo isso, tá? Da mesma forma, você acha que os levitas vão passar pelo mesmo processo? Também vão passar pelo mesmo processo. Todos nós temos que passar por esses 3 processos. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Voltamos agora em Amós, ok? Vamos a Amós, capítulo 11. Eu vou apagar isso aqui sobre semear injustiça. Amós. Nós vamos para outro livro agora. Nós vamos conectar isso aqui agora. Desculpa. Amós capítulo 9, versículo 11. Amós capítulo 9. Amós. Deixa eu botar isso aqui para Colossenses. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9 fala o seguinte: porque eis que darei ordem, 9 versículo 9, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então está falando que a casa de Israel vai ser o quê? Sacudida. Espiritualmente nós podemos marcar isso em que momento? Espiritualmente nós podemos marcar dia 11 de setembro, porque dia 11 de setembro foi um momento que foi um ponto de virada na história do mundo e na história da igreja também. Deus vai começar o quê? Sacudir a sua igreja, mas terminará quando? No decreto dominical, onde todo o joio e o trigo vai ser separado. Olha o que diz aqui. Versículo 10. Todos os pecados do meu povo morrerão, todos os pecadores do meu povo, versículo 10, morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o quê? O mal. O que está falando aqui? Todos os pecadores de quem? Do meu povo morrerão o quê? A espada. Nós falamos que a espada representa também a palavra de Deus. Os pecadores na casa dele. Que pecadores são esses? Essa casa dele, essa igreja que hoje está em confusão, que pode ser tanto nós, tá, os membros, quanto a liderança. Mas olha o que eles dizem aqui no final desse versículo. O que vai acontecer? Eles dizem o quê? Não nos alcançarão, nem encontrarão o mal. Onde nós já vimos isso? Você lembra que o Guilherme comentou ontem sobre o 25:20, que as pessoas achavam que o juízo não ia chegar neles. Tá? Se você for ver isso aqui, por exemplo, na história de João Batista que eu comentei ontem, Cristo estava construindo o seu templo, correto? Porque no ano 27, 28, o templo era dele. O templo era a casa do pai dele, porque ele era a rocha. Só que eles rejeitaram essa rocha. No ano 31, quando ele morreu, o que ele fala em Mateus? A casa de vocês ficou o quê? Desolada. Esse templo que vocês tinham aqui de Herodes não é mais meu, acabou, porque eu construí um quê? Um novo templo. Então, quando você vê aqui aquela história de João Batista estava pregando no deserto, ele veio e as pessoas perguntaram, quem é você, João Batista? Com que autoridade você tem para vir falar aqui? E João Batista fala para eles assim, olha, geração de víboras, vocês são os filhos de Satanás. Quem avisou vocês da ira que está para vir aqui? Quem falou para você, você acha que você pode vir se batizar aqui hoje, querer se transformar, que você vai passar da justiça que Deus vai ter sobre você? Nós vemos aqui em Amós a mesma história. Os pecadores na casa de Sião estão dizendo, não vai acontecer nada com a gente. Mas Cristo fala, ele vai usar a espada dele para matar a todos. E olha o que continua dizendo. Naquele dia, tornarei a levantar o quê? O tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Que dia, irmãos? Quando Deus começa o quê? Julgar o seu povo. Olha aqui que diz em Atos capítulo 15, versículo 16. Olha o paralelo. Depois disso voltarei a reedificar quem? O tabernáculo de Davi, que está caído. Com isso aqui eu quero conectar com vocês, irmãos. A reedificação do tabernáculo de Davi
a reedificação do tabernáculo de Davi. Qual que foi essa aqui? Nós vamos, naquele momento, ele quer voltar a reedificar. Vocês se lembram que nós estudamos os 7 trovões ontem? E as pessoas me perguntaram, eu vou explicar isso, resolvi explicar mais para frente. Nós vimos que na história milerita, nós tivemos 7 trovões, que foi de 1798 a 1844, que foram uma delineação de eventos que ocorreram nessa época. Ela diz que os 7 trovões foram selados, mas vão ser abertos antes da porta se fechar. Nós sabemos que isso ocorrerá antes do fechamento da Porta da Graça, no decreto dominical, aqui 1989. Vai ser selado, nós vamos ter 7 trovões, correto? 7 trovões. Nós voltamos para trás aqui e nós estudamos a história dos 3 decretos. Lembra? Isso aqui foi a terceira mensagem angélica, aqui foi o terceiro decreto de Artaxerxes, lembra-se disso? Nós tivemos Ciro e tivemos também o quê? Dario. No meio dessa história, nós tivemos 7 reis persas, tá? O 4º rei aqui era o rei Artaxerxes, tudo bem? Nessa história, nós trouxemos as histórias dos reis da Pérsia. Nós trouxemos aqui que Ciro era o rei que estava vivendo naquele tempo. E combinamos isso com Daniel, capítulo 11, versículo 1 e 2, tá? E fala que depois dele vão ter 3 mais reis. Então nós vimos que depois disso veio Cambíases, depois nós tivemos Falso Esmerdes, depois disso nós tivemos Dario, e depois de Dario nós tivemos Xerxes, correto? Assuero, tudo bem? Certo? Então nós vemos aqui essa história e ao mesmo tempo nós aplicamos uma aplicação secundária para o nosso tempo de hoje. Nós vimos que isso representava o presidente Bush, depois Clinton, depois Bush Jr., depois Obama e depois quem? Trump. E com isso, ele vai se transformar depois no 5º, que vai ser a ONU, tá? E depois vai trazer a perseguição. Com isso, eu peguei os 7 eventos associados com os 7 trovões daqui, tudo bem? O primeiro trovão acontece com o tempo do fim em 1989, depois foi 92, depois 96, lembra que a gente colocou lá em cima? Lembram lá? 96, depois nós temos 11 de setembro, depois nós temos a meia-noite, depois nós temos o clamor da meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois o decreto dominical. Tudo bem? A pergunta ontem foi, Gustavo, peraí, aí agora nós pegamos a linha dos reis da Pérsia e nós vamos colocar aqui em cima. Não são datas, não são nada, são simplesmente figuras. Então nós falamos que em 1989 foi o rei Ciro, correto? Seguiu com Cambíases, Falso Esmerdes, e aqui foi qual? Dario, e aqui foi qual? Artaxerxes. E na meia-noite nós vemos que foi quem? Xerxes, que é quem? O 4º presidente da história de Esther, lembra disso? Foi o que deu o decreto para matar os judeus, tudo bem? Agora eu pego a linha de presidente, vou jogar mais uma linha aqui em cima, tá? Mas não baseada em datas, porque o presidente Clinton não estava no ano 2092, não é nada disso, é simplesmente figuras. Então quando eu faço isso, eu coloco aqui embaixo, vou botar de vermelho, nós temos Bush, correto? Tá ruim vermelho. Nós temos Bush, nós temos Clinton, nós temos Júnior, nós temos Obama, correto? E nós temos Trump. Tudo bem? O Trump vai ser o rei que vai trazer a crise, que vai desencadear os processos do decreto dominical. Com isso, nós pegamos a história de mais uma história. Nós pegamos a história da reconstrução dos muros. Tudo bem? Na reconstrução dos muros, nós pegamos o primeiro decreto, que foi dado por quem? Por Ciro, e depois baixamos aqui no segundo decreto de Dario.
nós trouxemos essa história que era que o povo já tinha saído da Babilônia, ok? Digamos que aqui é a Babilônia, para ir para onde? Para Jerusalém. O povo saiu, só que eles saíram muito devagarzinho. Foram poucas pessoas que foram saindo. Chegamos no segundo decreto, 2 profetas entram na história, que é Zacarias e quem mais? Zacarias e Ageu. Zacarias e Ageu foram levantados naquela época para estimular, para terminar a construção do templo. Então Zacarias e Ageu, a gente pegou essa história e jogou aqui em cima. Tudo bem? Então 4 histórias, jogando uma em cima da outra. Então hoje nós vemos Dario aqui, nós também podemos dizer que nós temos a história de quem? De Zacarias. Quando você põe essa história amplificada, Zacarias está 11 de setembro. O próximo é Xerxes, Trump. Tá bom? E Zacarias, o trabalho dele foi terminar a construção. Nós falamos sobre os samaritanos que queriam fazer a construção, só que eles não deixaram eles entrarem porque queriam trazer idolatria para eles, porque eles queriam reconstruir o templo de quem? De Deus, de Davi, correto? Reconstrução do quem? Do templo. Então nós vemos que eles construíram esse período e terminou a construção antes do Xerxes, terminou um pouquinho antes. Tá? Isso aqui, o Xerxes, é a meia-noite. Nós vimos, irmãos, que durante esse período do dia 11 de setembro para frente, que casa nós estamos reconstruindo? Lê aqui comigo. Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo de quem? De Davi, que estava o quê? Caído. Qual que tabernáculo está caído aqui? Não é uma estrutura, não é algo físico. O tabernáculo é o templo, a igreja de Deus triunfante. Então, nesse tempo, Amós, Zacarias, os presidentes, de dia 11 de setembro até a meia-noite, Deus está começando a erguer os tijolos da igreja triunfante. A igreja triunfante, ela vai estar completamente feita em que momento, irmãos? No decreto dominical. Só que a igreja não começa com uma estrutura muito grande. Começa primeiro, como é que você começa a construção? Tijolo após tijolo. Então Deus está começando a construir essa igreja triunfante, onde Ele está selecionando primeiro um grupo e cada vez mais um tijolo vai subindo em cima de outro tijolo. Então quando nós conectamos a construção do templo com a história de lavrar o campo, tirar o pecado, começar a plantar a semente no dia 11 de setembro, você começa a ter uma vida de santificação, você começa o seu processo da justificação e a santificação, para você chegar ao quê? Na colheita. Esse templo, essa casa de Davi, vai ter que ser o quê? Restituída. Continuamos lendo aqui. E olha o que diz. E repararei as suas o quê? Brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas. E os edificarei como nos dias da antiguidade. O que vocês se lembram disso? Isaías o quê? O Guilherme falou tanto. 58. Vocês lembram Isaías 58? Nós temos que reparar as brechas. Nesse período, irmãos, do dia 11 de setembro até a meia-noite, Deus está reparando essa igreja triunfante. Lembra-se na história de Cristo, no ano 31, quando ele morreu, a igreja foi deixada. Ele tinha uma nova igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Efésios está começando a ser feita aqui. Então, continuando aqui, olha o que diz. E eis que vem dias, versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e de todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Para quem que vai entrar nessa igreja triunfante, irmãos? O que está falando aqui? O restante de quem? De Edom, do povo. E de todas as nações vão ter a capacidade de entrar nessa igreja triunfante. Da 10ª hora, os gentios. E olha o que diz aqui, versículo 13. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Irmãos, o que diz no versículo 13? Eis que vem dias que o que lavra alcançará quem? O que cega. Peraí, como é que pode ser isso? Se lavrar, não está na primeira etapa aqui, irmãos? O que cega não é o que faz a colheita? Não é a mesma coisa? Cegar, fazer a colheita? Como é que pode o que lavra
se juntar com o que cega. Como é que isso é possível, irmãos? Porque o processo é progressivo. Olha na história. Essa aqui, irmãos, é a linha dos sacerdotes. Vamos ver agora a linha dos levitas. Se são 3 etapas, ok? Os levitas é o segundo grupo dos adventistas que vão ser selados o quê? Na lei dominical. Então, se aqui vai ser que passo aqui no decreto dominical, se eu traço uma linha? O terceiro, correto? Mas você tem que o quê? Primeiro o quê? Lavrar para depois plantar. Em que momento você acha que os levitas, que todavia não tiveram a oportunidade de escutar essa mensagem, vão começar a perceber que algo errado está acontecendo? Eu marcaria, os levitas começam a lavrar, dia 11 de setembro, lavrar é vencer o pecado, começar a cuidar, botar em ordem o seu pecado, do dia 11 de setembro até a meia-noite. Da meia-noite, irmãos, até o clamor da meia-noite, o que vai acontecer? Eles vão começar a plantar o quê? A semente. Por que eu digo isso, irmãos? Porque em vários lugares da Bíblia, nós sabemos que entre a meia-noite, clamor da meia-noite, até o decreto dominical, existe um período que as pessoas vão começar a perguntar. Porque eventos vão acontecer, eles vão ver que existe um grupo de pessoas que estavam falando isso já há um tempo atrás. Então, nesse momento, os levitas começam a plantar a semente entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. E eu falei para vocês, eles vão ser terminados de ser julgados quando? No decreto dominical. Aqui é a colheita. É o processo do atamento. Aqui é a história dos levitas. Como é que vai ser a história dos trabalhadores à 10ª hora? Esse período, eu te digo, vai ser o quê? O fechamento para eles. Em que momento, então, vocês acham que eles começam a perceber que algo errado está acontecendo? Isso acontece da meia-noite até quando? O clamor da meia-noite. Eles começam o quê? Lavrar. Entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical, eles fazem o quê? Eles começam a plantar a semente. Plantar a semente. E depois do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, o que acontece aqui? A colheita. Então, nós temos colheita, tá? Colheita aqui e colheita aqui. Tudo bem? Estou vendo aqui? Colheita. Vamos marcar aqui. Colheita, colheita e colheita. Qual que é a colheita? É o atamento, é a terceira mensagem. Mas espera aí, o que diz Amós capítulo 9, versículo 13? Quem que vai alcançar? O que lavra vai alcançar quem? Quem é que está lavrando? Em que momento desse gráfico aqui nós vemos... Deixa eu tirar isso aqui para não ficar tão puxado. Em que momento desse gráfico nós vemos uma pessoa que está lavrando se está juntando com quem está colhendo? Entre a meia-noite e quem mais? E o clamor da meia-noite. Olha aqui. Colheita, os sacerdotes estão sendo julgados, estão recebendo o selo de Deus de uma forma espiritual, porque nós sabemos que tecnicamente vai ser na lei dominical, mas você já vai estar marcado. Na colheita, entre o clamor da meia-noite e o clamor da meia-noite, e olha os trabalhadores à 10ª hora. Em que momento? Da meia-noite até quando? Meia-noite até o quê? O clamor da meia-noite. Nós sabemos, irmãos, que entre a meia-noite e o clamor da meia-noite, nós vamos ter essa batalha de Ráfia. Correto? Onde nós estamos fazendo essa previsão já com antecedência. Também teremos o que? A batalha de Panium. Ok? Eu não falei para vocês, mas há um tempo atrás nós estudamos Números capítulo 22. Números capítulo 22, irmãos, conta a história de Balaão. Balaão ele está em cima de um jumento, que jumento representa o islamismo. Balaão é um profeta falso, representando os Estados Unidos da América. Balaão representa o jumento que está indo a caminho para amaldiçoar o povo de Deus. Nós marcamos isso no dia 11 de setembro. Quando ele está a caminho para marcar o povo de Deus, um anjo aparece e o quê? Desvia o jumento do quê? Do caminho. E ele fica nervoso, ele recebe, ele até bate no jumento. Isso representa o primeiro ataque que o islamismo fez
aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o falso profeta no final dos tempos. Balaão continua o caminho dele. Quando ele chega no caminho, ele para o seu caminho em duas vinhedas, em duas paredes, em dois muros. Entre duas paredes, o jumento espreme o pé dele e machuca o pé dele. Nós entendemos pela segunda vez, o anjo aparece, o jumento faz o que com Balaão? Machuca ele, só que pior. Então, até que ele continua o caminho dele, no terceiro caminho o que acontece? Ele cai. Quando ele cai, o anjo aparece e ele faz o quê? O que o jumento fala? O jumento faz? Fala. Nós trazemos isso com a história de Zacarias, a mesma história. Zacarias ficou mudo quando o anjo desceu, deu uma mensagem para ele. Isabel teve que ficar escondida. Passou 6 meses até que nasceu o bebê. Quando que ele fala? Quando o bebê nasce. Então nós trazemos falar, essa palavra falar, associamos com Apocalipse capítulo 13, que os Estados Unidos começa como uma ovelha e termina como um dragão. Então falar nós marcamos aqui. Então a outra coisa que acontecerá aqui também, irmãos, entre a meia-noite e o clamor da meia-noite, nós vamos ver um segundo ataque do islamismo. Só que vai ser porção dobrada, vai ser pior. Então você imagine, toda essa predição que nós estamos falando, que vai acontecer, e quando acontecer, pessoas vão começar o quê? Querer inquirir. E eu quero mostrar para vocês que durante esse período, fala, o santuário, a casa de Deus, a igreja triunfante começa a ser o quê? Formada, vai ser restituída. Abra suas Bíblias agora em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, para a gente terminar. Eu quero que vocês comigo aqui estudem essa parte. Foi um estudo que eu fiz. Versículo 5 ao versículo 10. É uma parábola que Cristo está contando. E essa parábola, eu acho que se aplica para os nossos tempos de hoje. Que diz o seguinte, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, a que horas? À meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me o quê? 3 pães. Então está falando para você, imagine se chegar uma pessoa, um amigo seu, a que horas que vai chegar? À meia-noite. E me fala, me dá quantos pães? 3. Por que 3 pães? As 3 mensagens. Um amigo vai chegar na meia-noite. Por favor, me dá essa mensagem gloriosa que Deus está falando. Me dá essa mensagem. Vamos continuar lendo. Pois que um amigo me chegou na minha casa, vindo do caminho, e não tenho que lhe apresentar-lhe. Então nós temos que agora uma terceira pessoa. Nós temos uma pessoa que chega na meia-noite e falou, olha, chegou um amigo me pedindo pão, mas eu não tenho nada para dar. E quando eu comecei a estudar esse versículo, eu pensei, gente, à meia-noite, ok, quem que tem o pão? Provavelmente somos quem? Sacerdotes. Quem que está pedindo pão? Eu pensei, quem que pode ser? Pode ser os levitas. Mas na meia-noite, quem será essa pessoa que veio de longe? Os trabalhadores da 10ª hora? Então, vamos continuar. E diz o seguinte, se ele, respondendo de dentro, disse, não me importunes, já está a porta o quê? E os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar. Essa pessoa que tem as 3 mensagens já falou assim, a porta já fechou. Não me atrapalhe, não me incomode. E continua dizendo, digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. E lhe dará tudo o que lhe conver. Importunação porque ele pede, correto? Está pedindo. É o tempo que as pessoas vão estar questionando. Gente, a Rússia atacou os Estados Unidos, o islamismo atacou pela segunda vez, algo errado está acontecendo, mas eu não sei o que dizer. Eu não tenho esse pão. O que eu vou dar para essa pessoa? Mas pela sua importunação, o seu questionamento de tanto pedir, olha o que vai dizer aqui. Por causa da importunação, lhe dará o quê? Tudo que houver mister. Essa mensagem será dada o quê? Tudo que você puder dar. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Primeiro, buscai e acharás. Terceiro, batei e o quê? Abri. Quantas vezes tem?
3. Repete de novo, doubling, tá vendo a repetição? Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abre. Essa parábola está contando a experiência de que momento, irmãos? Da meia-noite? O clamor da meia-noite. Quem é esse amigo que veio de longe? Como é que eu posso dizer por que esse amigo, os trabalhadores da 10ª hora, vão querer pão agora, na meia-noite? Sabe por quê? Porque Amós falou, o que colhe vai se juntar com quem? Com o que lavra. Os trabalhadores da 10ª hora, ao ver toda essa confusão que vai estar acontecendo no mundo nessa hora, eles vão ter um ponto de interrogação. E eles vão chegar e perguntar para a igreja, gente, vocês entendem isso? Eu não tenho esse pão para dar. Então eles vão chegar para quem? Para as pessoas que estão restituindo quem? O sacerdote de quem? O tabernáculo de quem? Porque no capítulo 9 de Amós fala o quê? Eles vão reconstruir quem? O tabernáculo de Davi, que foi o quê? Caído. Essa igreja triunfante, eles vão começar a perguntar à igreja triunfante, por que existe essa batalha? Por que aconteceu isso? As pessoas de fora começam a se juntar com os sacerdotes que receberam o quê? Esse selo. O terceiro anjo separou e atou as pessoas. Isso é muito sério, porque nesse momento as pessoas vão estar buscando por você. A semente que começou a crescer desde o dia 11 de setembro com a mensagem. Essa semente ela é perfeita em cada parte do seu crescimento. Mas se a gente não tomar cuidado, nós podemos fazer algo muito triste. Eu quero que vocês abram sua apostila na página 17, onde diz Construindo a Arca, segundo parágrafo da página 17. Se encontra Cristo Triunfante, página 55, verso 3. Nós estamos falando aqui sobre a construção da arca. Porque construir a arca, irmãos, nada mais é do que o quê? Construir o quê? O templo. Porque se você não entrasse na arca, você não entraria no céu. Tá? Nós estamos na mesma história. Olha o que diz aqui. Noé recebeu a ordem de construir uma arca para a própria salvação e de sua família. Declara-se, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E também se declara que Noé andava com Deus. Noé não parou para perguntar, o que pensarão de mim os habitantes do mundo se eu começar a construir esse barco em terra seca? Cria exatamente naquilo que Deus lhe dissera e começou a obra segundo a luz e o plano que Deus lhe havia apresentado. Não somos nós. Recebeu uma ordem profética. Você vai construir um barco no meio de uma terra seca. Nós temos uma mensagem profética de advertência para o mundo. Essa mensagem, irmãos, é a mesma mensagem que foi desde o começo. A mensagem é o quê? Que a porta da graça está para se fechar. A mensagem que Noé colocou aqui, se você não entra na arca, você vai o quê? Morrer. É a mesma mensagem que nós temos. A mensagem é de advertência para a nossa igreja, para os nossos irmãos. Irmãos, o juízo fecha na nossa casa e está mais perto do que a gente imagina. A resposta de Noé é falar, Senhor, peraí, eu não entendo, eu não estou de acordo com 2520, eu não estou de acordo com o contínuo, isso não está certo. A igreja não fala mais que isso é verdade. Noé o quê? Obedeceu sem perguntar. Essa é a diferença no fim dos tempos entre o moral e o profético. E você vai ser requerido, como Noé, tomar uma decisão. Obedecer sem obedecer ou questionar. Porque não é o grego, não é o hebraico, nós não usamos o contexto. Continuando. Precisou empregar muitos carpinteiros para ajudá-los nessa grande obra de construção. E muitos desses ouvem que foram crentes naquele tempo. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que diferenciar o templo do quem? Dos construtores. Muitas pessoas participaram da construção da arca com Noé. E falaram que muitos deles até o quê? Não. Eles foram crentes. Eles o quê? Acreditaram. Muitos deles somos nós que acreditamos nessa igreja, que é a igreja que vai se transformar triunfante. A gente participa de todo o processo. E olha o que continua a dizer, mas a maior parte do mundo antediluviano era constituída por descrentes. E eles zombaram muito de Noé. Ridicularizaram a ideia de se construir um grande navio nessa terra. Terra seca. Que coisa fora de sentido. Como é que vocês acham que um grupinho de 30 pessoas vai formar uma igreja triunfante? Nós temos 18 milhões de pessoas na igreja. Você acha que todo mundo então vai se perder? Não é isso que nós estamos falando. Entraram 8 pessoas na arca.
Deus quer começar a limpar a casa dele. A maioria das pessoas que construíram a arca se perderam. Continua o próximo parágrafo. Temer a Deus. Quão pouco há nisso? Existem aqueles que serão como os homens e as mulheres que ajudaram a construir a arca. Construir a arca, irmãos, nós estamos em que período? 11 de setembro, que até a meia-noite. Somos nós também. Ouvem a verdade, têm todas as vantagens para tornar-se pessoas de valor moral. Escutam, vê que isso tem poder, tem toda a vontade para fazer isso certo. Não escolhem, todavia, companhias boas, mas as corruptas. Essas pessoas que estão construindo a arca têm toda a possibilidade de escutar a verdade. Ao invés de se sentar com pessoas boas, querem sentar com pessoas o quê? Corruptas. Se há uma influência que não é celestial, reúnem-se ao seu lado e a ela se unem. E embora desempenhem uma parte na exposição da verdade que deve preparar um povo para permanecer em pé no dia do Senhor, perecerão em meio à ruína geral, como os carpinteiros de Noé que ajudaram a construir a arca. Existem pessoas que hoje querem construir essa arca, que participam da construção, às vezes querem se juntar com as pessoas que não são de boa influência. E olha aqui, reúne-se ao seu lado, e ela se une, e embora desempenhem uma parte na exposição da verdade, ou seja, pregam até a verdade, que deve preparar um povo para permanecer em pé no dia do Senhor, elas vão o quê? Perecer como as pessoas que construíram a arca no tempo de Noé. Nós, irmãos, eu posso ser essas pessoas. É muito sério. Deus, por todos esses 6.000 anos, deu sinal atrás sinal. E Ele falou que um dia a pessoa que está colhendo vai se juntar a quem está lavrando. E nesse período, irmãos, é quando o templo está sendo erguido. É um chamado sério para cada um de nós. O que eu vou fazer com essa mensagem que eu receber? Será que vai ser algo simplesmente interessante? Ou algo que vai começar a transformar a minha vida? Para eu ter uma vida onde eu vou crescer como uma semente, que é perfeita em cada etapa do seu desenvolvimento. É de se assustar que eu posso estar aqui na frente e me perder. A forma da gente estar nessa semente é voltar para a nossa lavoura, os nossos fundamentos. Se você mantém a sua mão, o seu pé nas veredas antigas, como diz Amós, vão construir o tabernáculo de Davi como as veredas, como o tabernáculo antigo. Se nós não mantemos a nossa pé, nossos fundamentos firmes nas nossas verdades, nós vamos cair. O objetivo é que nós começamos a mudar a nossa vida individual, dos nossos pais, dos nossos irmãos, nossa família, da minha esposa, dos meus filhos, e que nós possamos começar a transformar o nosso caráter. E Deus vai levantar esse povo para ser o seu estandarte no fim dos tempos. E o chamado é para todos de nós. É um privilégio sermos sacerdotes. Não é um peso. É um privilégio. Todos os profetas queriam estar aqui hoje. E nós olhamos com isso como que não fosse nada. Que nós possamos transformar as nossas vidas, pegar essa semente e deixar crescer. Porque naquele momento, quando acontecer essa crise, se você não estiver firme, você vai cair. Vamos ficar de joelho para terminarmos. Senhor Deus, quão solenes são as suas palavras. Obrigado que o Senhor Deus, desde o começo, do princípio ao fim, o Senhor está mostrando para a gente o fim através das suas palavras maravilhosas. Obrigado por Lucas 11, que mostra que nós vamos ter a capacidade de dar esse pão, dar essa mensagem para um povo que vai estar sedento. Eu peço que cada pessoa que está aqui hoje, ao sair daqui, possa sentir a transformação da conversão. Possamos tirar da nossa vida o pecado que já era para ter tirado, lavrar a nossa lavoura, tirar os espinhos, tirar o prepúcio dos nossos corações impuros. Passarmos pela justificação, Pai. Porque uma vez que somos justificados, nós queremos crescer em Ti cada dia. E quando chegar o dia que o Senhor vai atar-nos, a sua misericórdia, com misericórdia o Senhor vai ceifar-nos, porque o Senhor já viu que não importa mais o quanto nós somos testados,
nós já temos uma vida que está de acordo com seus princípios. Te peço que o seu Espírito esteja aqui também com o resto dos palestrantes. Eu te peço também que as pessoas que vão estar voltando hoje, que o Senhor possa dar as bênçãos, as proteções da viagem. Eu te peço que possamos voltar outra vez para estudar a sua palavra. Que daqui possam sair grupos, Pai. Não grupos para lisonjearmos ou termos alta exaltação, mas grupos que possam trazer uma mensagem, como nós lemos no maior discurso de Cristo, que é uma mensagem que ninguém está acostumado a escutar, uma mensagem estranha, mas é uma mensagem que gruda as pessoas como se fosse um spell, como se fosse uma magia, uma mensagem linda que não consegue deixar você parar de estudar. Que esse desejo possa ser brotado em cada coração. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.